quero ler um texto, só um versículo, que está dentro do Sermão do Monte, capítulo 6, de Mateus, versículo 33. Mateus 6, 33 diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Vamos falar juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, aqui está diante de nós a tua palavra. Nós acabamos de proclamar, nós acabamos de dizer que Jesus nos manda priorizar Ele, as coisas dEle, o reino dEle, o Rei que é Jesus, e que devemos exercitar a nossa fé, que as outras coisas, Senhor, as coisas da vida, a comida, a bebida, o vestuário, o carro, o apartamento, as viagens, tudo isso nos será acrescentado, e nós vamos obedecer a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença agora, Deus meu, Rei meu e rocha minha. Amém. Eu quero falar nesta noite, rapidamente, irmãos, sobre a urgência da escolha. Nós vivemos num mundo de constantes escolhas. Você teve que fazer escolhas para vir hoje à noite aqui. Você escolheu, quem tem 2 carros, com qual carro que eu vou? Qual carro que tem mais gasolina? Você escolheu a roupa. Você escolheu o sapato. As mulheres, então, foi dificuldade para escolher que bolsa vai com esse sapato. Lá em casa eram 3 mulheres. Meu Deus do céu. Uma pega emprestada, a outra coisa de uma. Entendeu? A outra pegou primeiro. Aí tem que trocar a bolsa, tem que trocar o cinto. Então, eu entendo como são as coisas. Então, nós vivemos escolhas na vida, não é verdade? Ou não é? É sim ou não? A urgência da escolha. Eu quero ressaltar 3 aspectos, irmãos, sobre a urgência da escolha. Primeiro aspecto, quero falar com vocês, que eu posso escolher continuar como eu estou. Então, juntos aqui, podemos definir continuar como nós somos. É uma decisão minha, decisão sua e nossa. Segundo, escolher caminhos incertos na minha vida. Eu posso escolher caminhos incertos na minha vida e piorar o que eu sou. É uma outra escolha que eu vou fazer. Terceiro lugar, eu vou escolher o reino, escolher Jesus. Eu vou procurar as coisas dele, e essas coisas farão diferenças no que eu sou. Você entendeu? Então, primeiro eu posso continuar, escolher ser do jeito que eu sou, continuar desse jeito. Eu posso piorar, porque eu fiz escolhas erradas. E terceiro, eu escolher então melhorar Jesus, o reino dele, a verdade dele. Entender, se ele não me ajudar, ninguém vai me ajudar. Se ele não solucionar os meus problemas, ninguém vai solucionar. Porque só ele pode fazer isso, ninguém mais. Todos nós temos essas escolhas. Há uma urgência de escolha. Irmãos, irmãs, o Sermão do Monte está em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E Mateus, ele é detalhista no Sermão do Monte. Depois você encontra alguns pedaços de outros evangelhos. E nesse evangelho, então, nós vamos encontrar Mateus apresentando um novo Moisés. Porque o judeu, ele se baseou muito nas leis de Moisés. Assim como Moisés foi levado ao monte Sinai, o monte que nós subimos, quem foi comigo a Israel, essa semana passada, retrasada, naquele monte Sinai que nós subimos, lá Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Agora, Mateus apresenta Jesus Cristo, novo Moisés, porque o Velho Testamento, ele está presente no Novo, como novo latente, disse Agostinho, no Velho Testamento, e todo o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Porque a Bíblia é uma história só. Começa com a criação, com a queda, redenção e consumação. Não tem outra história. Então,
Mateus apresenta o novo Moisés, Jesus Cristo. E nesse Sermão do Monte, o que nós aprendemos? Jesus, ele apresenta os princípios de uma vida cristã, com princípios novos. Não é mais dente com dente, olho com olho. Se você me deu um soco, eu te dou outro. Se você matou um animal, mato o seu. Aquilo não existe mais. Jesus disse, se alguém te querer a camisa, você dá tudo, dá a túnica inteira. Se quiser que você ande 1 milha, ande 10. Se te dá um tapa no rosto desse lado, vira o outro. É um outro ensinamento, uma outra verdade. Jesus nos ensina como viver, em todas as áreas da nossa vida. E quando chega aqui no capítulo 33, ele disse o seguinte, depois que ele começa a mostrar, que aqueles fariseus, aqueles religiosos, aquelas pessoas com quem Jesus está vivendo, elas tinham preocupações com o dia a dia. O que nós vamos comer? Preocupação com o que vai comer. O que nós vamos vestir roupa? O que nós vamos beber? Da onde vem a água? E Jesus vem e lhe ensina. Gente, estão preocupados com essas coisas. Há coisas mais importantes na vida de vocês. Aí ele diz, versículo 33, buscai. Gente, parem. Pessoas, parem de pensar. E Jesus até usa, ele fala, olha o passarinho, olha o pardal. Ele não trabalha, Deus cuida dele. Olha, os lírios do campo. Que beleza, nem Salomão, com toda a sua riqueza, é tão bonito como o lírio do campo que Deus criou. Pare de preocupar com as coisas daqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. O reino de Jesus, o reino de Deus, o reino do Pai, aquilo que é permanente, aquilo que vai durar para sempre, aquilo que vai nos colocar na eternidade, fruto do amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Ele disse as outras coisas, então a vestimenta, a comida, a água, o dinheiro, o trabalho, a profissão, a riqueza, o apartamento, casa da praia, viagem, seja o que for, o casamento, seja o que for, tudo isso vos será acrescentado, porque se Deus dá o maior, Ele tem poder para nos dar o quê? O menor. Você quer nisso? Diga amém. Irmãos, Deus nos criou para a vitória. Você quer nisso? Diga amém. Porque eu não quero falar uma coisa que você fica olhando para mim. É tremendo isso. Quando eu falo que Deus nos deu a vitória, Ele nos deu, Deus nos criou para sermos um povo da vitória. Você quer nisso ou não? E Deus planejou o melhor para nós. Presta atenção, quando Deus criou o homem, e nós somos filhos desse primeiro homem, Adão e Eva, aonde Deus colocou Adão e Eva? Deus nos colocou Adão e Eva para morar no meio do jungle, no meio da floresta, lá longe, cheio de cobra, cheio de mosquito, aranhas para destruir o homem, matar o homem, longe de tudo. Ele não sabia como fazer. Deus não fez o homem para viver assim. Deus não criou o homem e colocou numa favela. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim. Amém ou não? Amém. Irmão, Deus colocou o homem no jardim, lugar perfeito. Lá não precisava de ar-condicionado, era fresco sempre, crescia tudo, o homem tinha o melhor. Não tinha herbicida, não tinha nada. A água, ela saía de uma fonte cristalina e gelada, não tinha geladeira. As flores cresciam, os pássaros cantavam em corais para Adão e Eva. Tudo era perfeito. Deus colocou o homem no jardim. Por quê? Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. E Ele prova isso quando Ele se faz homem. Quando Ele toma forma de homem, Ele vai para a cruz, morre ali na cruz, por você e por mim, com todos os nossos pecados, misérias, mazelas, a forma que nós somos, como nós somos seres decaídos por natureza ruins. Ele ama a gente, paga um alto preço pela nossa redenção. John Maxwell, um autor famoso nos Estados Unidos, escreve muitos livros muito interessantes. Ele escreveu um livro chamado O Sucesso de Amanhã Começa Hoje. O seu sucesso amanhã começa hoje.
Esse livro me impactou porque ele conta uma história interessante. Nessa história, ele até ele registrou isso, ele pegou isso do New York Times, que o New York Times havia definido dar bolsas de estudos para pessoas de meia idade, de 40 anos para cima, gente pobre que não conseguiu pagar a faculdade, porque lá é tudo pago, o camarada casa, no outro dia ele e a mulher começam a fazer uma poupança para a escola, a universidade do filho. Isso é da cultura do americano. Então todo mundo paga faculdade, não tem faculdade de graça como tem aqui, pouquíssimas, raras, as boas são todas particulares. Então, mas o New York Times falou, vamos dar umas bolsas de estudos para gente de meia idade, gente que não teve chance de estudar. E ele conta essa história de uma maneira muito interessante, e ele narra a história de uma mulher chamada Leah Murray. E essa moça nasceu no Bronx, e vocês sabem que o Bronx é um lugar bonito, eu conheço. Morei em Nova York, sei que lá é bonito. O Terry morou muitos anos em Nova York e passei quantas vezes por ele no Bronx. Tem uma região de rico, mansões no Bronx, mas tem uma região do Bronx terrível, de gangues, pobreza, etc. E essa menina, essa Leah, que ele conta a história, nasceu no Bronx, uma família de uns pais malucos, eles eram drogados, bêbados, e os dois com AIDS. Era tão terrível a vida dessa menina, que um dia ela viu a mãe vendendo o único casaco de frio, e lá é frio, Nova York, quando vem o inverno é frio, neva, é terrível. A gente tinha que colocar aquele boné para tampar os ouvidos, gelava, a orelha ficava, vai quebrar a orelha, frio no osso da gente. E viu a mãe drogada, bêbada, vender o único casaco de inverno da irmãzinha para comprar drogas. Os pais desses, elas viviam na rua. E quando ela tinha 9 anos de idade, vivendo essa vida maluca, a mãe dela morre. E ela foi para o enterro da mãe. E a mãe foi enterrada numa vala de indigentes, porque não tinha dinheiro para pagar nada. E naquele dia, essa menina, ela caiu em si e disse, se eu não mudar, essa será a minha história também. E naquele dia, ela decidiu mudar a sua história. Nós temos encorajado pessoas aqui, irmãos, a colocar um ponto final na história de sofrimento, de derrota, de casamentos desfeitos, de fracasso na vida de pessoas que chegam para cá, que começam a compartilhar a história da família. Ela falou, vou mudar a minha história, porque eu estou vendo que se eu não mudar, ela começa a fazer uma escolha agora na vida dela. E ela tomou consciência, ficou sabendo que o New York Times estava oferecendo bolsas de estudo. E no meio de toda aquela dificuldade dela, com muita luta, imagina só como crescia essa menina, dificuldade, ela ganhou uma bolsa por ser possivelmente negra e pobre, para estudar na Harvard University. E ela foi estudar na Harvard. E se tornou, depois que ela foi para a faculdade, uma mulher de sucesso, uma mulher tremenda, uma tremenda profissional, e ganhando muito dinheiro, mudou a sua história. E John Maxwell termina com a história sobre Leah Murray, dizendo o seguinte, quando perguntavam para ela como foi a vida dela, ela disse o seguinte, eu vou ler, há sempre um caminho no meio das dificuldades, presta atenção, há sempre um caminho no meio das dificuldades, tudo depende do seu grau de firmeza e da sua escolha. A urgência da escolha. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Estamos diante de 3 escolhas nesta noite. E nós estamos diante, irmãos, de um momento triste que nós estamos vivendo. E hoje à tarde, pensando nesse sermão, nesse texto, eu me lembrei desse adolescente querido que não está mais entre nós, só o corpo dele. Já está frio, gelado, e fica mais 48 horas, começa a se decompor.
qual foi a escolha que o Hugo fez na vida dele nesses últimos meses. Menino de 15 anos e menina de 15 anos, muitos têm feito escolhas pelas drogas. Têm feito escolha pelo mundo da prostituição, pelo mundo do homossexualismo, pela desobediência, fugir da escola, enganar os pais, virar as costas para Deus. Eu agradeci a Deus, irmãos, eu coloquei de joelhos no meu quarto hoje à tarde, e agradeci a Deus pela vida do Hugo, que fez uma escolha, e não fazem poucos domingos, que um dia o Hugo conversou comigo, baseado no sermão que eu fiz. Ele fez perguntas interessantes sobre aquele sermão naquele dia, que mostrou que aquele adolescente, que quando estava aqui, sentava aqui ou na galeria, mas atento, porque ele tinha interesse, a escolha dele era escolha voltada pelas coisas espirituais, a ponto de priorizar as coisas de Deus. Você sabe o que o Hugo estava fazendo em Maringá, onde morreu? Ele estava fazendo parte de um treinamento do King's Kids. Não era nem para ele ir, mas ele pediu para o pastor César, pediu para o pai dele, o pastor Ezequias, eu quero ir, porque ele estava engajado no ministério da igreja. A urgência da escolha. E nós podemos, irmãos, então, diante dessas escolhas, fazer 3 escolhas. A primeira é esta: continuar aonde nós estamos. Você pode sair daqui hoje à noite, meu querido, minha querida irmã, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo pela televisão, pela internet, eu não sei onde você está agora. Você pode continuar do jeito que você está vivendo. Você pode continuar na dúvida que tem gerado o seu coração, na incerteza que tem conduzido a sua vida. Aonde você está? Nessa infelicidade do dia a dia na sua vida, sabendo que não é o caminho certo, mas você pode continuar onde você está. É uma escolha que você faz. A Bíblia fala de um cidadão, no capítulo 21 de Mateus, nesse mesmo evangelho de Mateus, que um dia ele chegou a Jesus Cristo e disse para Jesus: Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que ele tinha muita coisa aqui na terra. A Bíblia diz que ele era um homem rico, e Jesus conhecia o coração. Ele conhece o seu coração e o meu coração. Ele conhece o que vai na sua mente agora, o que está pensando agora. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe se você está entendendo a importância da escolha, e até está entendendo que você tem decidido continuar vivendo da forma que está vivendo. E este moço recebeu uma proposta de Jesus, foi a seguinte: olha, você está interessado então na vida eterna? Primeiro que você não pode fazer nada, porque nada o homem pode fazer para ir para o céu. O homem não tem capacidade, nenhum dinheiro do mundo compra o céu. Só o sangue de Cristo nos coloca no céu, e Ele já fez isso por nós. Só não vai para o céu quem não quer. Só não vai para o céu quem faz opção para o inferno. E Jesus falou: você quer? Eu faço negócio com você. Eu vou te dar a eternidade, eu vou te dar tesouros lá no céu. Vamos fazer uma troca. Eu vou te dar tesouros lá no céu, e aquele tesouro que você tem um coração aqui, que são as suas coisas, você é muito rico, e você coloca o seu coração, porque Jesus conhece o coração, faz o seguinte: vamos dar para os pobres, porque os pobres sofrem demais da conta, vamos dar para eles, e você vem viver comigo, e o que eu comer você come, o que eu vestir você veste, aonde eu for você vai, a viagem que eu faço você faz comigo, mas lá no céu eu vou te dar um tesouro, eu vou te dar mais do que você tem aqui. Diz o capítulo 21 de Mateus que ele baixou a cabeça, ficou triste e foi embora. Se você for para o céu, eu creio que você vai, gostaria que você fosse, ore para que você possa ir. Você não vai ver esse moço lá. Nunca mais a Bíblia fala sobre a vida desse homem. Ele fez uma escolha: continuar da forma que ele era. Mas uma segunda escolha aqui, meus irmãos, a segunda escolha é escolher caminhos incertos e piorar a forma como nós somos. Esse continuou do mesmo jeito. Ele manteve as coisas dele, saiu triste, etc. Não mudou nada. Mas tem gente que pode piorar.
Você pode fazer uma escolha para complicar a sua vida. Está indo bem até aqui. Talvez não seja a vida, o ideal que você deseja. Talvez não seja a melhor forma de se viver. Mas você pode tomar uma decisão amanhã. Por caminhos. Quando alguém te chama, um amigo. Ou você conhecer uma amiga, você conhecer um amigo. Gente de fora. Que começa, na verdade, de querer mostrar um outro mundo que você não conhece. E a curiosidade, irmãos, é uma artimanha de Satanás. A curiosidade leva você a querer experimentar coisas só por curiosidade. Mas quando você entra lá, ele te amarra e você não sai mais. Você pode entrar por caminhos. A escolha que você pode fazer. Você pode piorar. Você pode ficar onde está, mas você pode piorar. É uma escolha. Nós vivemos diante de escolha. Leah Murray decidiu mudar a história dela. Ela fez uma escolha. Eu vou mudar a minha história. Fomos pobres até aqui, daqui para frente vai mudar a minha história. Eu vou estudar. Vou sair daqui. Mudar meus amigos. Vou dedicar aos livros. Eu tenho dito para alguns jovens, aproveite, estude agora. Você quer ter um futuro diferente? Estuda. O caminho abre para quem estuda. Fica tempo só na internet, gasta seu tempo todo com amigos, sai toda noite, sexta-feira, até de madrugada. Você não estuda, você não aproveita a vida para construir a sua vida. E a Bíblia fala de um rapaz que piorou. Ele vivia bem na casa dele, está lá em Lucas capítulo 15, uma vida maravilhosa. O pai, a mãe, ele tinha um irmão lá em casa, a avó que morava nos fundos. Uma casa tremenda, muitos empregados. A roupa dele sempre lavada, ele sempre bem arrumadinho, o pai viajava, trazia perfume para ele. Uma vida tremenda esse rapaz. O nome dele não está na Bíblia, fala que ele foi pródigo. Ele quis piorar a vida dele. Ele decidiu, ele chegou para o pai e falou: pai, agora eu vou viver a minha vida. Filho, o que você quer? Você não está bem aqui, não te dou tudo, você não tem tudo? Sua mãe não cuida bem de você? A sua avó vem para Paris, que eu vejo ela fazendo as coisas, o bolo que você gosta. Trouxe uma camiseta que você gosta, de marca, Zump. E o que você quer, filho? Falou: pai, eu quero ir embora, dá meu dinheiro. E ele pegou o dinheiro do pai, colocou no bolso e foi embora. A história dele foi terrível. Capítulo 15 fala a história desse moço. Só complicou, ele foi e gastou a vida dele prodigamente. De maneira irresponsável. A Bíblia diz que ele gastou dinheiro nas casas das meretrizes. Ele gastou dinheiro dessa forma, bebia, entrou no mundo da cocaína, da droga, do crack, e foi por aí afora. Foi gastando. Você sabe o seguinte: a pessoa tem dinheiro, tem amigos, acabou o dinheiro, acabou os amigos. O mundo aí fora, ele é cão. O mundo aí fora, ele é violento. O mundo aí fora não perdoa, é troca, não tem amor. O mundo é pesado. Ele escolheu o mundo e foi parar no chiqueiro. Perdeu. Ele tinha ele sobrou um tênis rasgado que durou um tempo, ficou rasgado. Ele entrou no chiqueiro para cuidar do porco lá. Tinha tanta lama que um pé ficou perdido na lama. Ele chegou na casa do pai dele, um pé descalço e com outro pé, porque ele perdeu. A camisa dele só tinha uma manga. Um porco avançou, rasgou uma manga. Cabelo grande. Fedido, não tinha dinheiro para comprar pasta de dente, nem escova. Estava tudo amarelado, feio. Aquele cabelo feio, rapaz horroroso. Escolha. Ele tomou caminhos incertos e piorou aquilo que ele era. Mas sabe, irmãos, há um outro caminho, há uma outra escolha que nós podemos fazer. É a escolha que Jesus fala nesse texto. Ele diz o seguinte, capítulo 30, o versículo 33, buscai, pois. Ele usa o imperativo aqui, é uma ordem. Você quer melhorar a sua vida? É o reino de Deus. Sabe o que acontece conosco, irmão? Nós invertemos esse texto. Nós buscamos as outras coisas sempre, e se sobrar tempo, nós vamos no reino de Deus. A gente arruma um jeito para tentar agradar a Deus. A gente não agrada Deus fazendo as coisas. Deus quer tudo do nosso coração. É tudo do nosso coração. E ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Falar com o rei, o dono do rei. No reino, você tem que ter submisso a este rei, que é Jesus Cristo, que nos fará diferentes.
não vai fazer você uma pessoa melhor, porque só a graça dele na sua vida, você nunca vai ser bom, nem boa, você vai ser diferente por causa da graça dele no seu coração, porque ele te ama como você é. E ele então, pelo amor dele, pela graça dele, você todo dia vai se confrontar com você, como você é, no estado que você vive. Fala: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu quero viver um dia diferente. E você então poderá viver de uma forma diferente do que você é. Isso que Jesus fala aqui, meus irmãos. Daqui a pouco vai chegar o corpo do Hugo aqui. Amanhã, possivelmente volta às 5 horas, vamos fazer um culto para agradecer a Deus pela vida dele e pedir a bênção sobre a filha do pai, sobre nós, para Deus trazer consolo. Mas o Hugo fez uma escolha. Deus buscou o Hugo no auge da intimidade que estava com Deus. Nós não queríamos que ele fosse embora, nós queríamos que ele ficasse aqui e vivesse assim, fosse um líder desta igreja, quem sabe, futuro pastor dessa igreja, ou um grande jurista dessa cidade, ou quem sabe um grande político do Brasil. Nós queríamos que Deus tivesse o caminho na vida dele, mas Deus disse: Hugo, vem para cá agora. E ele trouxe. Mas ele já tinha feito uma boa escolha. Há muitos exemplos na Bíblia. Eu quero encerrar essa palavra, que o moço lá da Bíblia, chamado José, ele fez uma excelente escolha. Ele foi vendido pelos irmãos dele. Os irmãos tinham ciúme, ele era um filho bom, obediente para o pai, fazia o que o pai e a mãe pedia. Assim, ele agradava os pais dele. E os irmãos ficaram com ciúmes e venderam para estrangeiros. Inventaram uma história que os ursos, os animais ferozes tinham comido e mataram um cabritinho lá e sujaram a roupa dele de sangue e levaram: olha aqui, comeram o seu filho. E venderam por dinheiro e foi parar no Egito. E lá no Egito, ele sofreu demais. Sofreu demais. Você imagina só, morar como escravo. Ele foi como trabalhar, como escravo. Ele morava na casa, ele morava numa família nobre. Mas ele nunca deixou de lado a escolha que ele havia feito. Ele sempre estava firme com Deus. Onde ele estava, ele buscava Deus. Porque ele havia feito a escolha do reino de Deus. Acusaram José, caluniaram José. José foi preso e ele firme. Ele nunca disse: Deus, eu fiz tudo, vim bem, confiei em ti, e agora o Senhor me colocou. Ele nunca fez isso. Falou: Senhor, o Senhor vai me dar graça aqui para vencer esse momento. Estão falando mal de mim, que eu sou isso ou aquilo. O Senhor sabe que eu não sou. E Deus fala: fica tranquilo, José, eu te conheço. Porque Deus fala assim para a gente. Foi para a cadeia: José, eu vou cuidar de você lá. Ele só foi crescendo. Deus deu revelações para esse homem. Sabe o que aconteceu na vida desse rapaz? Ele se tornou o governador do Egito. Um estrangeiro. Porque Deus honrou a vida dele. E acabou a comida da família dele, lá em Israel. Tinha comida só no Egito. Eles vieram buscar comida, e os irmãos vieram agora com medo, sabendo que tinha que passar por ele. Quem assinava a requisição para liberar a comida para quem vinha era José. E ele reconheceu os irmãos dele. Sabe o que ele fez? Qual a tendência nossa? Agora eu vou tirar a minha desforra. Vocês judiaram de mim, agora vocês vão ficar com fome. Eu vou fazer um jantar, colocar o melhor novilho, o melhor vinho, vocês vão ficar morrendo de fome. Não, vou dar um pedacinho para vocês, para vocês verem o que vocês fizeram comigo. Ele não fez isso. Ele falou o seguinte, capítulo 50, versículo 20. Vós intentastes mal contra mim, mas aprove Deus fazer o bem, para dar comida e abençoar vocês e todo o nosso povo. Encerrando. Jesus Cristo fez isso conosco. Nós estamos constantemente decepcionando Jesus. Constantemente. Amanhã você pode pisar na bola com Jesus. Mas lembra de hoje à noite. Qual é a sua escolha? Jesus vai falar para você: você é meu filho. Vai falar para você: você é minha filha. Vou tirar você daí. Levanta.
Levanta, eu já perdoei o que você está fazendo. Já está perdoado. Por isso que o Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. O seu caminho, o seu dia, o seu futuro, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Entrega tudo ao Senhor. Confia nele. E o versículo diz assim: e tudo mais Ele fará. Meu irmão, minha irmã, tenha fé em Deus. Quando você vê o corpo, os adolescentes, os irmãos, nós pastores, você que teve, muitos de vocês não conhecem esse menino, nós conhecemos, vai ser duro, mas vamos ter que ter fé em Deus. Ter fé em Deus. Acredite que a fé tem a chave para o sentido da vida. Acredite nisso, que Jesus está com você. Ele cuida de você. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Pai, acrescenta a sua palavra no nosso coração nesta noite. Diante da circunstância da vida, que a nossa escolha seja estar sempre com Jesus. Nunca abrir mão dele, do cuidado dele, da bênção dele, do amparo dele na nossa vida. Em nome de quem eu oro. Amém.